No vídeo de hoje, nós vamos abordar coisas bem interessantes. Primeira coisa, eu quero que você reflita. Se você pudesse decidir agora entre ter uma vida medíocre e uma vida extraordinária, qual seria a sua escolha? Quero acreditar que nessa fração de segundos que eu deixei em silêncio, você tenha dito para si mesmo, com toda certeza, se eu tivesse condições de escolher, seria uma vida extraordinária. Mas muitos de nós, por mais que a gente escolha a vida extraordinária, a gente fica acreditando que talvez nós não seremos capazes ou muito menos merecedores. E aí a gente passa por essa vida aplaudindo o sucesso do outro, acreditando que isso é distante. Só que eu preciso te dizer com toda certeza que isso não é uma verdade. Qualquer um de nós temos os mesmos recursos e as mesmas potencialidades de transformar a nossa vida numa vida extraordinária. É claro que eu entendo que algumas pessoas nasceram com algumas facilidades a mais, mas isso não foi empecilho na história de muitas pessoas que nasceram em situações de adversidade e que conseguiram transformar a sua vida, porque elas acreditaram, porque elas fizeram acontecer. Então a primeira coisa que eu preciso é que você entenda: não existe diferença entre você e os demais. Você só precisa decidir. No Upgrade, que é um treinamento que eu desenvolvo, que é um treinamento de imersão, lá a gente tem a oportunidade de fazer um mergulho muito potente em todas essas estratégias que a gente vai estar abordando aqui hoje. Mas eu preciso que você, primeiramente, se dê a oportunidade de viajar comigo. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que para você ter uma vida extraordinária, você precisa se conectar com a sua essência. Afinal, o que é essência? Essência é quem você é de verdade. São seus desejos maiores, seus sonhos mais mirabolantes e que a vida talvez foi cortando as suas asas. Mas se você olhar para dentro de si mesmo, para dentro de si mesma, você vai conseguir se reconectar com aqueles sonhos maravilhosos. Eu gosto de dizer que a gente precisa sonhar muito alto, mirar mesmo na lua, porque em último caso, se eu não acertar a lua, eu acerto as estrelas. E isso é fazer com que você esteja numa trajetória de sucesso. Quando você olha para dentro de você e você aprende a ouvir o que você quer e não o que a sociedade te impõe, não o que as pessoas querem para você, você sai da vivência medíocre e começa a desenhar no passo a passo todo um projeto, todo um processo de transformar a sua vida numa vida extraordinária. Nós podemos fazer isso. E eu quero te ajudar a fazer isso. Hoje, com esse vídeo, fazendo você refletir, e quem sabe, você se presenteando com a oportunidade de estar no Upgrade e ir para um estágio maior. Além de você se conectar, se reconectar com a sua essência, você precisa entender como dominar as suas emoções. Medo, raiva, tristeza e alegria são emoções básicas e vai depender de como você precisa se organizar diante delas para que você melhore os seus resultados ou para que você diminua seus resultados. Existem pessoas que acreditam que não conseguem dominar as emoções. Eu vou dizer que é outra mentira. Por quê? Porque só não é capaz de dominar as suas emoções os animais. Nós não somos animais apenas, somos animais racionais. Ou seja, somos os únicos seres capazes de pensar, de racionalizar a nossa emoção. E cada uma dessas emoções, ela tem uma intenção positiva, mas eu posso potencializar ainda mais. Ah, Raika, mas eu tô com muita raiva porque alguém, fez alguma coisa errada comigo no trabalho, ou eu fui traída. E aí quando eu chego em casa eu explodo. Existem estratégias que a gente pode virar essa chave. Simplesmente tire o foco daquilo que te enraiveceu tanto e busque um foco de amorosidade.
quando você pensa nos seus filhos e você está chegando do trabalho com uma grande decepção, se você parar de pensar na decepção e começar a pensar o que seu filho merece, você não vai despejar nele a sua ira, você vai despejar seu amor. E aí quando a gente entende que existe a possibilidade de eu acessar o estado emocional que eu desejo para eu melhorar a minha vida, eu passo a ficar muito poderoso, muito poderosa. E além do domínio das emoções, você precisa entender que os traumas, eles são presentes na vida de qualquer pessoa. Alguns traumas são mais gritantes do ponto de vista de dor, outros menos. Mas todos nós os temos. E se eu fico ruminando no passado, vivendo um looping de dor, eu vou ficar presa o resto da minha vida naquele trauma. E aí existe uma ferramenta fantástica que é urgente que você domine, que é a ressignificação dos traumas, que é contar uma nova história sobre uma mesma situação. Vamos imaginar que você bateu o seu carro e aí você está extremamente traumatizada com aquilo. Você pode escolher ficar focado na dor da sua perda financeira ou ficar imaginando, só tem esse problema quem tem carro. Em cada trauma, você pode dar uma nova significação. Eu não estou dizendo que você vai se tornar uma pessoa permissiva ou uma pessoa apática. Mas de nada vai adiantar você ficar investindo uma energia dolorosa naquele trauma. Ressignifique, conte uma nova história sobre o mesmo fato. Quando você aprende a fazer isso, você consegue seguir. É óbvio que as cicatrizes vão permanecer, mas a dor vai embora. Quando você olhar para a cicatriz, você vai lembrar do fato, mas você não vai sofrer mais. Isso é a grande essência de um processo de ressignificação. Desenvolvendo ainda mais a sua vida extraordinária, é importante que você saiba que os erros nada mais são do que os ensaios do sucesso. Você não teria aprendido a falar, você não teria aprendido a andar, você não teria aprendido a ler, se naquela época você não se autorizasse falhar. E nós estamos vivendo numa sociedade onde tudo tem que ser muito rápido. E aí quando a gente experimenta a frustração de um fracasso, na maior parte das vezes a gente desiste. E nesse sentido, quando eu desisto porque eu fracassei, eu vou morrer numa vida medíocre. Reflita, entenda que é um processo de passo a passo. Errou hoje? Ok, aprenda com o seu fracasso, busque novas estratégias, busque novas formas de se fazer a mesma coisa. Pare de olhar para o fracasso como se ele fosse algo extremamente ruim. Ele só foi uma experiência. Você é que vai dar um significado positivo ou negativo. Existem vários estudiosos, que colocam sobre a lâmpada. Quantas experiências foram feitas até se atingir a lâmpada elétrica? Inúmeras. Quantas vezes vocês imaginam que Thomas Edison escutou: desista, cara, você não vai dar conta, isso é impossível. Quantas vezes riram e debocharam dele? Ele teve o quê? Tem histórias que dizem que foram 1000 experiências, 5.000, 10.000, eu não sei o quanto. O fato é que hoje nós temos lâmpada elétrica, porque um dia ele, ao invés de significar negativamente o seu erro, ele simplesmente entendia que era um passo à frente do sucesso. Um passo à frente para chegar ao sucesso, ao invés de desistir. E aí, quando a gente ressignifica o nosso olhar sobre o erro, não existe impossível. Só existe estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais e entender que tudo é uma questão de tempo. Por que eu vou desistir? O tempo ele vai correr de qualquer maneira. Você, focada no seu projeto, focada no seu propósito, ou ficando paralisado, desistindo do seu sonho. O que você prefere? Torna-te fazer a mesma pergunta. Uma vida extraordinária ou uma vida medíocre?
Uma vida onde você vai potencializar seus resultados ou você vai simplesmente ficar esperando a vida passar? Eu te desejo, do fundo do meu coração, que você escolha errar muito, mas muito. E é óbvio que aprendendo com seus erros, porque ficar errando a mesma coisa todas as vezes, e aí já é diferente. Não é persistência, é teimosia. A gente pode potencializar ainda mais. O que a gente pode fazer? Além disso, eu posso cumprir as minhas promessas. Pode ser a promessa mais simples. Se você escolher realizar, você vai fazer. Busque ser um cumpridor das suas promessas. Não só o outro, mas principalmente as suas promessas. E haja sempre. Tenha atitude o tempo todo. Porque quando você age, você se transforma. E é o que eu te desejo. Uma vida extraordinária.